Olha, a gente começa falando de saúde, viu? Você pode até parecer um trocadilho, mas o papo agora é para abrir os olhos mesmo, viu, gente? A gente passa horas na frente do celular, do computador, no sol sem óculos e só lembra da saúde dos olhos quando começa a enxergar tudo meio embaçado, né? Hoje a gente vai bater um papo super legal com quem realmente entende do assunto. Ele que cuida da nossa visão com um olhar técnico, atento e, claro, cheio de dicas para manter aí os olhos sempre saudáveis. Com a gente aqui no estúdio, o oftalmologista André Raad Camargo. Doutor, seja muito bem-vindo. Um prazer receber o senhor aqui hoje. Prazer todo meu, Roberta. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Doutor, a gente estava falando, né, aqui nos bastidores sobre essa questão. Hoje é justamente o Dia da Saúde Ocular. Qual que é a importância disso? Como eu comentei agora, o pessoal não costuma dar muita atenção para esse órgão, né? Muito importante. Com certeza, com certeza. E não é por menos que a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de julho como o Dia da Saúde Ocular, realmente para chamar a atenção da população da importância de se prevenir doenças oculares e trazer uma visão saudável para toda a vida. E hoje a gente vai falar aí sobre algumas curiosidades, o que pode ou não afetar, né, a saúde ocular. Vamos começar falando dessas mudanças de hábitos, né, por conta da tecnologia mesmo. Comentei agora sobre essa questão do celular, a gente está exposto à tela o tempo todo, né? 100%, assim, eu diria. Qual que é o impacto das telas na visão? Os últimos estudos mostraram realmente que nós tendo um aumento significativo, ano após ano, do índice de miopia. Então, a miopia tem se tornado muito frequente, principalmente entre as crianças, e as telas, o uso da tela, o uso excessivo da visão de perto, que é o que a tela propicia para a gente, acaba favorecendo esse tipo de situação. Então, a importância de se limitar o tempo de uso, a importância de se levar ao oftalmologista, a ideia de uma consulta oftalmológica é realmente descobrir se existe alguma alteração que possa ser prevenida, possa ser tratada, se o surgimento dessas doenças oculares podem ser controlados. Então, a ideia dessa consulta anual é realmente trazer essa garantia de segurança à saúde visual. Quanto menos exposição, então, às telas, mais, digamos assim, que a gente tem mais aquele cuidado com a saúde ocular, ou não? A verdade é que hoje a gente não consegue mais viver sem as telas, né? Verdade. É difícil dizer que a gente vai conseguir limitar totalmente ou abolir o uso das telas. Hoje as próprias escolas utilizam ali tablets para poder ministrar as aulas. Então, impedir o uso da tela não é uma coisa viável, porém limitar. Nos momentos de lazer, a gente tentar fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes se utilizem daquele famoso estilo de vida saudável, né? Então, você poder ter atividades ao ar livre, poder se utilizar de esportes como forma de completar o seu dia sem ficar o dia todo exposto às telas. No caso, né, de nós adultos, assim, que trabalham em frente ao computador, tem alguma dica que o senhor pode trazer aí para ele lubrificar ali a visão, dar aquela cuidada? O que eu falo para os meus pacientes de consultório é a gente às vezes passa ali 8, 10 horas por dia no trabalho. A ideia é que a gente fica ali olhando para perto, para a tela do nosso computador, para o nosso monitor. E no momento que a gente tem ali de lazer, a gente pega o celular. Então a gente mantém o tempo todo a visão de perto trabalhando. O que eu sugiro sempre é a cada 2 horas de utilização de um equipamento eletrônico, tentar utilizar a visão de longe, como uma forma de você mudar um pouco o foco e, consequentemente, trabalhar um pouco mais a visão, não ficar o tempo todo com o foco de perto. No caso, o senhor comentou agora há pouco sobre a miopia. Ela é uma doença que, por exemplo, pode ser genética também? Por exemplo, se meu pai, né, tem miopia, eu tenho mais chance de ter essa doença também? Com certeza, né? Todas as doenças que estão na nossa família, é claro que a gente vai poder estar sujeito. Não é uma obrigatoriedade. Às vezes você tem uma família de míopes e crianças que não são míopes, mas existe esse risco. Agora, eu chamo a atenção para aquelas famílias onde o grau alto está presente. Então, a mãe ou o pai já tem uma quantidade de grau, que seja miopia, que seja outras doenças, como a hipermetropia, o astigmatismo, estão presentes. É importante a gente já logo cedo levar essas crianças para uma consulta, logo no primeiro ano de vida, e acompanhar isso anualmente para prevenir que essa doença, se surgir,
avance, cresça e possa prejudicar a qualidade da visão dessas crianças. Olha só que interessante. Então é interessante, né, no caso, ir ao oftalmo uma vez, pelo menos, por ano para verificar ali como está a saúde ocular. No caso, o senhor comentou sobre crianças, né? Como que a gente sabe se a criança está precisando de óculos? Claro, a consulta é o caminho, mas tem alguma dica ali que o papai e a mamãe pode ficar atento? Por exemplo, se a criança não está conseguindo ler direito, alguma coisa assim, é um sinal? Com certeza, se ela se aproxima muito dos objetos, é um primeiro sinal. Mas é interessante chamar a atenção que a gente tem 2 olhos. E às vezes um olho está enxergando muito bem e o segundo não. E essa criança acaba não dando nenhum sinal. Quando que a gente vai descobrir? Durante essa consulta. E daí existe tratamento. Existe um problema muito frequente que quando você não vai ao oftalmologista, você descobre muito tardiamente, às vezes até... Eu tenho alguns pacientes que descobrem no primeiro exame da carteira de motorista. Imagina, aos 18 anos de idade, passou praticamente a vida toda sem perceber que um dos olhos não enxergava adequadamente. Isso pode ser prevenido, mas tem que ser tratado até os 6 para 7 anos de idade. Olha só. É o que popularmente a gente chama de visão preguiçosa. O termo oftalmológico é ambliopia. Então é um olho que por algum motivo tinha um grau maior do que o outro, o olho melhor aprendeu a enxergar, se adequou a essa situação e o olho com uma visão, o olho com um grau um pouco maior acabou ficando com uma visão prejudicada. E isso, se não for tratado até essa fase que eu falei, 6 para 7 anos de idade, isso vai acabar acompanhando essa pessoa pelo resto da vida. Olha só, isso me lembrou meu irmão, que quando era pequenininho precisou até usar tampão. Perfeito, né? É um dos tratamentos, exatamente. O tampão serve para exercitar o olho fraco. Então a gente tampona o olho bom para que o olho ruim comece a fazer a fisioterapia ali do olho, mais ou menos isso. Doutor, no caso, né, quando a gente fala sobre higiene ocular, o que muita gente faz de errado em casa e não faz ideia que está fazendo... Tá prejudicando ali a saúde dos olhos? Na verdade, assim, o olho humano, na verdade, ele não precisa de grandes tratamentos. É o banho normal, lavar o seu rosto naturalmente, retirar a maquiagem. Mas quando a gente fala em higiene ocular, é importante lembrar que coçar os olhos, o hábito de coçar os olhos, pode trazer doenças. Principalmente doenças para a porção anterior do olho, um lugar chamado córnea, tá? Então, aquela pessoa que tem por hábito esfregar os olhos, ela está mais sujeita realmente ao surgimento dessas doenças. A dica é lavar seu rosto naturalmente, mas sem comprimir o globo ocular. Tirar a sujeira que tem ali, você pode usar uma água morna, um sabonete facial, não há problema algum. E ao menor sinal de algum desconforto, realmente procurar o médico oftalmologista. No caso, né, quando a gente fala das lentes de contato, tem muita gente que chega a dormir com elas, né? É um dos perigos, não, para a visão? Lente de contato, ela é um método para se enxergar bem, bastante seguro. Porém, ele tem regras. A regra básica ela tem validade. Então, se você comprou uma lente mensal, ela dura 1 mês. 1 mês depois de aberta, então não é 30 dias de uso. Se você usa a lente de contato e tem alguma irritação, alguma vermelhidão, você deve suspender o uso. Há algum sinal de que algo está indo errado. E ela normalmente tem um prazo de utilização ao longo do dia, em média 10 horas. Passou de 10 horas, normalmente esse olho vai sofrer, vai ter um ressecamento maior. Imagine que a lente de contato, ela se utiliza da nossa lágrima para poder manter aquela flexibilidade, para manter aquele estado gelatinoso que ela está. Ou, consequentemente, ela acaba ressecando o globo ocular. Então, o uso de alguns lubrificantes ao longo do dia pode ser bastante interessante. O senhor falou desses lubrificantes, no caso aí, pingar colírio sem orientação médica não causa nenhum problema? O colírio é uma forma de se ministrar uma medicação. Eu brinco que nós temos ali comprimidos, nós temos injeções e nós temos colírios. Né? E então o colírio não é só uma água para limpar os olhos, ali existem medicamentos. Eu falei agora do colírio lubrificante. Tudo bem, esse é um colírio de lágrima artificial. Esse não há grandes problemas no uso diário, porém é muito comum a confusão.
e a hora que você acaba utilizando um colírio, às vezes o risco maior até um colírio que foi utilizado por um parente, por um amigo, você não sabe exatamente qual a finalidade desse colírio e você começa a usar e aí sim acaba tendo uma doença, um problema gerado pelo uso do colírio. Olha só, então tem diferença e o pessoal tem que estar atento. Com o ideal certeza. É buscar esse lubrificante. O lubrificante não teria grandes problemas, mas os colírios com medicamentos a gente deve tomar um certo cuidado. Existem colírios, por exemplo, que são feitos à base de anti-inflamatório e o uso frequente pode gerar catarata, pode gerar glaucoma, que é a pressão alta dos olhos. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E muitas dessas doenças, elas não são reversíveis. Uma vez você tem um prejuízo visual, eu não consigo recuperar mais. É o caso do glaucoma, que é a pressão alta ocular. Então a gente deve tomar esse cuidado no uso inadvertido de algumas medicações. Falando hoje, sobre os cuidados com a saúde ocular. Afinal, o dia de hoje marca justamente a conscientização sobre essa questão. Ô, doutora, a gente comentou antes do intervalo sobre mitos e verdades. Busquei ali, fiz uma pesquisa rápida e vi que alguns alimentos ajudam a manter a visão saudável. É o caso da cenoura, que dizem aí na internet, de fato, é mito ou é verdade? Na verdade, existem alguns alimentos que possuem uma substância chamada luteína. Essa luteína dá essa coloração alaranjada e aos alimentos, alguns legumes. E a gente sabe que a luteína é uma fonte de saúde para o fundo do nosso olho, para um lugar chamado retina. Ele ajuda a prevenir doenças que podem surgir com o decorrer da idade. É muito comum uma doença após os 60, 70 anos de idade, uma doença que acaba causando uma degeneração de uma estrutura do fundo do olho chamado mácula. E, consequentemente, ela traz uma piora, uma diminuição na qualidade da visão. O uso dessas substâncias, seja por alimentação saudável, seja através de medicamentos, existem vitaminas que contêm a luteína, podem prevenir e podem minimizar o efeito dessa doença. Olha só que interessante, então é verdade. Sim, de certa forma sim. Que bacana. Agora falando sobre o óculos de sol, muita gente compra o óculos de sol em qualquer lugar, digamos assim, não tem muita noção de qual está escolhendo. O que é importante levar em consideração na hora de escolher o óculos de sol e qual que é a diferença, como você encontra ali a proteção adequada? Bom, aí é uma pergunta muito interessante, porque normalmente quando a gente compra um óculos de sol, a gente está procurando um óculos escuro. Mas a função do óculos de sol é mais ampla do que isso. É proteger contra a radiação ultravioleta. E qual é o segredo? Acho que comprar no local de procedência. A gente procurar um local onde a gente tenha a garantia de que aquele óculos que nós estamos levando para casa, que nós estamos usando, ele realmente possui um filtro ultravioleta para prevenir o efeito nocivo da radiação ultravioleta do sol, que pode afetar realmente as células do nosso olho, as células da retina. Quando você compra um óculos, você pode levar ao seu médico oftalmologista, ele normalmente tem aparelhos que acabam ajudando, auxiliando em saber se esse óculos contém realmente essa proteção. Deve evitar comprar em qualquer lugar, essa que é a verdade, porque a gente não tem como saber se o óculos que a gente está levando para casa é realmente só um óculos escuro ou se tem a proteção ultravioleta. A proteção necessária. Então é perigoso aí usar um óculos escuro falsificado, por exemplo. Com certeza você pode, ao longo do tempo, ter uma maior incidência de doenças oculares, inclusive a catarata. O excesso de radiação ultravioleta pode propiciar o surgimento da catarata, pode propiciar o surgimento dessa doença retiniana que eu acabei de falar, que vem com o decorrer da idade, que é a degeneração macular. Então é importante a gente realmente saber o que a gente está levando, o que a gente está usando e qual a procedência desse produto. Ô, doutor, outro mito popular, muito comum que a gente escuta bastante, é que ler no escuro faz mal. De fato faz mal? É mito ou é verdade? Não, é um mito. Na verdade, não existe nenhuma prova de que a gente, por estar lendo num ambiente
mais escuro vá trazer algum prejuízo à visão. É certo que a gente vai ter mais dificuldade, né? Eu brinco que o ser humano, diferente de alguns animais, como o gato, por exemplo, ele tem uma maior facilidade de enxergar no escuro. Nós não. Então nós gostamos do contraste. E o contraste vem normalmente com uma boa iluminação. Para quem vai estudar, para quem vai ler, é sempre prudente que você tenha uma iluminação adequada para que se tenha um conforto visual. No caso aí, qual que é a melhor escolha para a visão? A luz mais clara ou a luz mais amarelada? As duas opções são boas, tá? E isso vai depender um pouquinho realmente da atividade que você está fazendo. Para uma leitura normal, essa luz de tom mais amarelado, ela realmente acaba trazendo um conforto maior. Mas se eu tenho atividades de trabalho, onde eu preciso de muitos detalhes, então vamos pensar, por exemplo, em situações onde você vai costurar, onde você vai utilizar um protético, por exemplo, para fazer uma prótese, ele precisa de um detalhe maior, uma luz de incidência mais clara, mais branca, ela acaba dando um conforto maior. A gente falou, né, agora há pouco sobre a questão da miopia, que pode ser genético também, né? A pessoa tem mais propensão a ter, caso os pais tenham. No caso da catarata, do glaucoma e da degeneração muscular, macular, no caso, né? É a mesma coisa? Sim. Todas essas doenças, elas têm um componente genético, um componente familiar. Então, a gente tendo alguém da família, a recomendação é que procure uma consulta o mais breve possível e faça esse acompanhamento periódico. No caso da miopia, é interessante ressaltar que hoje em dia existem tratamentos medicamentosos, tratamentos com uso de lentes de óculos específicas, que impedem o crescimento da miopia. Então, se eu consigo diagnosticar precocemente uma pessoa e tentar fazer esse tratamento, a ideia é que nós vamos diminuir a chance dela ter um aumento de grau, um aumento significativo de grau. E existem tratamentos cirúrgicos, por exemplo, para a miopia, mas claro que quanto menor é a miopia, mais fácil o tratamento. Então, se eu consigo impedir que ela cresça, depois dos 21, 22 anos, eu posso fazer uma cirurgia a laser que corrige totalmente o grau. Olha só que bacana, a tecnologia está avançando muito, né, nesse sentido. Falando sobre essa questão da cirurgia laser, então, tem para miopia, para astigmatismo, como que é o processo? É tranquilo? É uma cirurgia eu costumo dizer que é uma cirurgia extremamente rápida, né? Não vou chamar de simples, porque ela é envolta de muita tecnologia. Então existem equipamentos, tanto no diagnóstico para saber se você pode operar ou não, quanto na realização do procedimento. É uma cirurgia hoje que demora ali na faixa dos 3, 4 minutos. Ela é extremamente rápida e realmente ela corrige. A gente consegue corrigir, a gente tem pacientes com 12 graus de miopia, 13 graus de miopia, que a gente consegue fazer a cirurgia. Mas é claro, se a gente consegue ao longo dos anos impedir que essa miopia cresça, claro que eu tenho uma maior chance de uma correção total de grau. E existem outros procedimentos também que podem fazer essa correção não só da miopia, mas do astigmatismo, da hipermetropia. E a novidade aí dos últimos 8 a 10 anos é o surgimento do implante de lente, que também corrige situações de visão de perto. Então aquela pessoa que tem a dificuldade da leitura, né, que passou ali dos 40, 45 anos, ela começa a ter dificuldade para a leitura. E hoje já é possível a correção com implante de lente intraocular. Caramba, o que seria isso exatamente? Nunca ouvi falar, doutor. É uma cirurgia muito parecida com a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, a gente vai trocar uma parte do olho chamada cristalino. E se troca por uma lente artificial, é um cristalino artificial. E hoje já existem cristalinos que possuem multifocalidade. Então ela tem visão de longe, visão de perto, visão intermediária. É claro que cada pessoa tem que ser estudada individualmente para ver se a gente consegue realmente trazer todo esse benefício a ela. Mas é uma realidade. Hoje a gente no dia a dia tem feito regularmente esse tipo de tratamento e propiciando para que muitas pessoas possam eliminar o uso do óculos do seu dia a dia. Que bacana, muitos avanços de fato. No caso aí do glaucoma, qual que é o tratamento para esse problema?
Bom, primeiro a prevenção é fundamental. A ida ao médico oftalmologista anual torna-se fundamental. Antigamente a gente falava em glaucoma como pressão exclusivamente alta do olho, mas a gente sabe que pessoas hoje podem ter uma pressão relativamente controlada, uma relativamente não tão alta assim, e ao mesmo tempo ter o glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é quando o nervo óptico sofre pela pressão que você tem do olho. Cada pessoa tem a sua pressão. E essa pressão às vezes é nociva para aquela pessoa, fazendo com que o nervo óptico vá gradativamente morrendo, perdendo fibras nervosas. O tratamento ele passa desde tratamento medicamentoso, então o uso de colírios normalmente resolvem 80%, 90% dos casos, e existem outras alternativas como o uso do laser. O laser também serve para o tratamento do glaucoma e os procedimentos cirúrgicos nos casos mais avançados e de difícil controle. Olha só, é bem perigoso, então a pessoa pode ficar cega. O glaucoma hoje é a maior causa de cegueira não reversível. O que é isso? A catarata eu opero e eu devolvo a visão à pessoa, mas o glaucoma não. Se essa pessoa perdeu a visão, diminuiu a qualidade da visão, o que eu consigo é estabilizar, mas aumentar a qualidade da visão não. Fico alerta, então, aí para você que nos acompanha, né, para visitar um especialista uma vez por ano, pelo menos. Doutor, muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Roberta, foi um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite novamente.